Está no All Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quarta, 15 de abril, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, novos satélites da Amazon, clone de Zuckerberg e muito mais. Em mundo, Israel e Líbano realizam primeiras negociações diretas em décadas. Já no Brasil, CPI do crime organizado derruba indiciamento de Toffoli, Moraes e Gilmar Mendes. E antes de começar nosso podcast, o patrocinador de hoje veio para responder uma pergunta que qualquer profissional que use IA no dia a dia está se fazendo. Todo esse investimento global em IA tá dando resultado? Bom, aqui no Brasil, 1 em cada 2 times perde oportunidades reais por falta de alinhamento entre as equipes de marketing, vendas e atendimento. Pois é, e num cenário de juros altos, cada investimento precisa provar retorno. E a verdade é que a maioria das empresas já adotou IA, mas ainda sem integrar dados, canais e equipes em um mesmo lugar. O resultado disso são ferramentas de mais e entrega de menos, aquele famoso AI slop. Exato, Branco. Foi por isso que a HubSpot decidiu mapear esse uso da IA no Brasil e criou o relatório Panorama do Go-to-Market, com a visão de mais de 700 profissionais do nosso mercado. O relatório revelou dados sobre onde a IA é mais bem aplicada e onde os times acabam travando. Um dos insights foi sobre o WhatsApp, que foi apontado como o canal número 1 de marketing, prospecção e atendimento ao cliente no Brasil. E se você quiser conferir o material completo, ele já está disponível. Para baixar gratuitamente, o link está na descrição do episódio. Boa, e agora voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a Amazon resolveu acelerar na corrida espacial. Ontem, dia 14, a empresa anunciou a compra da operadora de satélites Globalstar por 11,6 bilhões de dólares. Isso acirra um pouco mais a disputa direta com a Starlink do Elon Musk. E o detalhe curioso aqui, Branco, é que a Globalstar é conhecida por integrar o serviço de SOS de emergência dos iPhones da Apple. Hoje em dia, ela opera 24 satélites no total. Pois é, mas mesmo assim a diferença de escala segue enorme. Para colocar aqui em perspectiva, o serviço de internet da Amazon tem cerca de 200 satélites em órbita, enquanto a Starlink tem quase 10 mil. Mas olhando para o mercado acionário, a reação veio rápido. Ontem as ações da Amazon subiram 3,81% e a Globalstar avançou 9,63%. Agora, saindo de satélite e indo para inteligência artificial, tem novidade vindo da Meta. Segundo o Financial Times, a companhia está desenvolvendo uma versão em IA do Mark Zuckerberg para interagir com seus quase 80 mil funcionários. A ideia é criar um avatar virtual que reproduza voz, tom e gestos do fundador, para responder dúvidas e ampliar a presença dele dentro da empresa. E esse teste acontece bem no meio da ofensiva da Meta em IA, né, Andrezinho? Na semana passada, a empresa já anunciou o Muse Spark, o primeiro modelo de IA desde a reestruturação interna que criou o laboratório de superinteligência da Meta. E para fechar nossa sessão de empresas, tem novidade também no setor farmacêutico. A dinamarquesa Novo Nordisk, dona do Ozempic e do Wegovy, anunciou uma parceria com a OpenAI para acelerar o desenvolvimento de novos tratamentos. A proposta é usar IA para cruzar grandes volumes de dados, encontrar candidatos promissores a medicamentos e encurtar o tempo de pesquisa. E hoje, para você ter uma noção do tamanho do desafio, criar um novo remédio pode levar mais de 10 anos e custar mais de 2 bilhões de dólares. E o mercado gostou, né, Branco? Ontem as ações da Novo Nordisk subiram 3,54%. Mas com esse giro completo aqui de empresas fechado, a gente segue agora para o noticiário internacional. Agora no bloco internacional, parece que teve um sinal de mudança importante no Oriente Médio. Ontem, dia 14, Israel e Líbano fizeram conversas diretas por mais de 2 horas em Washington. E esse foi o primeiro encontro público entre os dois em mais de 30 anos. E o conteúdo dessas conversas chama atenção. Segundo Israel, o Líbano deixou claro que não quer mais ser ocupado pelo Hezbollah, o grupo extremista do país e que é apoiado pelo Irã. Além disso, também entrou na mesa a discussão de uma fronteira claramente
claramente delimitada entre os dois lados. Agora, apesar do avanço, o cessar-fogo ainda não foi definido, mas mesmo assim os dois países concordaram em continuar as negociações diretas no futuro, o que por si só já é um passo relevante considerando o histórico. E enquanto isso, do lado dos Estados Unidos, a pressão segue alta. Os americanos mantêm o bloqueio ao Estreito de Hormuz com 12 navios de guerra, e Trump disse que novas conversas entre Estados Unidos e Irã podem acontecer nos próximos 2 dias. E essa fala vem logo depois de outra declaração dele na segunda-feira, dia 13. Trump tinha dito que recebeu uma ligação das pessoas certas do Irã e que elas querem muito um acordo. E indo mais a fundo sobre o bloqueio de Hormuz, ele mira justamente a principal fonte de receita da República Islâmica, o petróleo. Mas, ao mesmo tempo, fontes afirmam que o Irã teria reservas para resistir por semanas ou até meses. E teve mais um capítulo político aí no meio. Ontem, Trump também subiu o tom contra a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que é vista como aliada dele. Ele acusou Giorgia de falta de disposição para ajudar na guerra e ainda afirmou: "Achei que ela tinha coragem". Entre negociações inéditas entre Israel e Líbano, pressão militar em Hormuz e declarações cada vez mais duras do Trump, o cenário internacional segue num jogo de tensão e tentativa de acordo ao mesmo tempo. Mas agora, com esse panorama global atualizado, vamos direto para o noticiário aqui do Brasil. Começando o bloco nacional, o clima está quente em Brasília. Ontem, o relator da CPI do crime organizado apresentou o relatório final pedindo o indiciamento de 3 ministros do STF, que são Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, e também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. E o peso disso foi grande, viu, Branco? Porque essa seria uma medida inédita para uma CPI, com potencial de abrir caminho até para pedidos de impeachment. No entanto, o relatório acabou rejeitado pela comissão horas depois, por 6-4. E aí, na prática, a CPI terminou sem relatório final e sem medidas oficiais do colegiado. Para entender o contexto, essa CPI foi instalada em novembro de 2025 para investigar supostas omissões no combate ao crime organizado no Brasil. E o chamado caso Master entrou no radar depois de suspeitas de fraudes em operações financeiras e lavagem de dinheiro. Vale lembrar também que as CPIs têm poder de investigação parecido com o de autoridade judicial. Elas podem convocar depoentes, quebrar sigilos e requisitar documentos, mas tem um limite claro: não podem punir nem julgar ninguém. Agora, voltando para o que estava no texto, no caso de Alexandre de Moraes, o relatório citava a relação da esposa dele com o Banco Master. Já sobre o Toffoli, o documento mencionava a empresa da família, a Maridit, e também uma viagem para a final da Libertadores com um advogado ligado ao caso. Já o Gilmar Mendes aparecia por decisões que suspenderam medidas da comissão. E as reações a esse pedido de indiciamento vieram rápido. Antes mesmo da votação terminar, Gilmar rebateu e disse que o relator, entre aspas, esqueceu de seus amigos milicianos. E o ministro Flávio Dino também entrou no assunto, afirmando que apontar o STF como maior problema nacional era um imenso erro. No quadro geral, esse episódio acontece poucos dias depois de uma pesquisa Datafolha mostrar que 75% dos brasileiros veem os ministros do STF como detentores de poder excessivo. E segundo o levantamento, Toffoli, Gilmar e Moraes tiveram os piores índices de avaliação. Ou seja, o relatório caiu, mas a temperatura política em Brasília de fato segue alta. E a relação entre Congresso e Supremo continua num nível de atrito bem forte. Mas agora, com a sessão Brasil encerrada, bora conferir como foi o fechamento dos mercados ontem. No fechamento dos mercados do Daily Fim, a gente começa pelo Brasil. Nessa terça, o Ibovespa fechou em alta de 0,33% aos 198.657 pontos, renovando mais uma vez sua máxima histórica. Ao longo do dia, o índice chegou a ultrapassar os 198.951 pontos, um nível que, ajustado pela inflação, corresponde ao pico histórico do índice em 2008, antes da crise financeira global. Como a gente vem falando por aqui, o avanço é impulsionado pela forte entrada de capital estrangeiro, que já soma 67,3 bilhões de reais em 2026, cerca de 2,5 vezes o volume registrado do ano passado, que foi de 25,47 bilhões. No campo político brasileiro, Lula reafirmou sua candidatura à reeleição e citou um compromisso moral, ético e até cristão com o país, em meio a rumores sobre uma possível desistência. Já na economia, o Fundo
Fundo Monetário Internacional elevou a projeção de crescimento do Brasil de 1,6% para 1,9%, citando, entre aspas, aqui, impacto positivo da guerra no Oriente Médio, já que o país é exportador de petróleo. Nos Estados Unidos, o índice de preços ao produtor, que é o PPI, subiu 0,5% em março, bem abaixo da expectativa de 1,1%. O resultado ajudou a conter, ao menos por enquanto, as preocupações inflacionárias em meio à guerra no Irã. Em Nova York, o S&P 500 subiu 1,18%, enquanto o Nasdaq avançou 1,96%. Entre as ações, a Bloom Energy disparou 23,98%, isso após anunciar um acordo com a Oracle para fornecer até 2,8 gigawatts de energia para data centers de IA. A Oracle, por sua vez, subiu 4,74%. Para fechar, o dólar encerrou praticamente no 0 a 0, com queda de 0,07% ainda nos R$ 4,99. Durante o pregão, chegou na mínima de R$ 4,97. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não, já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho, até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa, turma, a gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!